Bom dia a todos e a todas. Eu vou dar início a uma revisão de física da primeira parte de eletrostática que a gente estudou no primeiro bimestre, que inclui lei de Coulomb e a eletrização dos corpos. O primeiro processo de eletrização a ser estudado foi a eletrização por atrito. Em que consiste a eletrização por atrito? Você terá dois corpos de materiais diferentes e vai fazer um atrito. Então aqui eu tinha dois corpos, vidro e lã, e fazia um atrito entre os dois materiais. Após esse atrito, um corpo ficaria positivo e outro corpo ficaria negativo. Então, um corpo ficaria positivo e o outro corpo ficaria negativo. Para você saber quem vai ficar positivo ou negativo, há uma série chamada, uma tabelinha, chamada série triboelétrica. Nessa série você vai ter lá os valores que estão acima ficam positivos, valores que ficam abaixo negativos. Após esse vídeo, eu vou fazer outro vídeo, eu tenho outro vídeo com animações sobre o assunto, e lá também eu mostro essa tabelinha. Aí eu vou colocar um link que vocês vão acessar e vocês vão ver as animações desse assunto aqui. Então, nesse processo de eletrização, os corpos têm que ser diferentes, senão não ocorre a eletrização, e um necessariamente fica positivo e outro fica negativo, certo? Esse é o primeiro processo de eletrização. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Então, nessa eletrização, você terá dois corpos, pode ter dois ou mais, mas nesse caso aqui nós temos um corpo eletrizado A e um corpo B neutro. Aí o que é que vai acontecer? Eu poderia colocar um fiozinho aqui ligando os dois corpos para eles entrarem em contato. Ou fazer o que a figurinha fez, juntou os dois corpos. Quando ele juntou os dois corpos, houve a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então os elétrons se deslocaram para o corpo B, deixando o corpo B eletrizado, com carga de mesmo sinal a do corpo A. Então, no final desse processo, os corpos terão cargas iguais. Esse é o processo de eletrização por contato. Algo semelhante acontece no sisteminha de baixo, certo? Só que dessa vez os elétrons fluem do corpo B para o corpo A, fazendo a eletrização. Mas no final, o resultado também é semelhante. A eletrização sempre vai ocorrer com os corpos com sinais iguais. Aqui eu tenho uma experiência, né? E nessa experiência a gente vê um corpo A, tinha carga A, carga Q aqui. O corpo B estava neutro, ou seja, a carga de B era zero. Esse processo de eletrização você pode fazer uma formulazinha. Nesse caso eram dois corpos A e B, então a gente pode fazer uma média entre os dois corpos. Então você pode fazer QA mais QB sobre 2, ou seja, o primeiro era Q mais 0 dividido por 2, que dava Q sobre 2, como resultado disso aí, dessa continha. Q sobre 2. Certo? Então sempre essa conta pode ser sempre feita. Se ele colocasse outro corpo aqui, se ele colocasse um outro corpo, aí você teria três corpos, né? Então, aqui na divisão você não usaria 2, usaria 3. Caso ele fizesse isso, ficaria Q sobre 3. Se ele usasse os três corpos. Mas no caso, com os dois corpos, deu Q sobre 2. Esse é o processo de eletrização por contato. Processo de eletrização por indução. No processo de eletrização por indução, os corpos não vão ter um contato entre eles, ou seja, as cargas serão induzidas. Nesse processo aqui eu tenho o corpo B, que está neutro, corpo B neutro, e o corpo A está eletrizado.
O corpo A está eletrizado negativamente, então ele vai começar a atrair as cargas positivas mais próximas dele, ele já começa a atrair. Para realizar esse processo, terminar esse processo, é feito um aterramento aqui, ó. Quando você vê essa mãozinha, ela faz um tipo de aterramento e leva os elétrons para a Terra, ou seja, descarrega o corpo. As cargas elétricas negativas passam para a mãozinha aí, certo? E no final, o corpo B terá carga positiva. Então, nesse processo, nesse caso com dois corpos aí, você vai ter um corpo com carga positiva e um corpo com carga negativa, ou seja, os sinais da carga do indutor e do induzido será diferente, nesse caso aí, né? Sinal das cargas diferentes. Ele faz do outro lado o mesmo processo para um corpo, no caso aqui é um corpo positivo com um corpo neutro. Processo semelhante. Só que dessa vez na mãozinha aqui, perceba que os elétrons fluem da Terra para o corpo, descarregando, certo? Vamos para outra parte. Vê só, a gente também viu durante as aulas a quantização de cargas elétricas. O que seria quantização de cargas elétricas? Um corpo, quando ele tem cargas, o mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons, esse corpo está neutro. Então, esse corpo eletricamente é neutro. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, então esse corpo está eletrizado, ele não está neutro, é eletrizado. O corpo está eletrizado. Aí, no caso, quando esse corpo está eletrizado, esse N aqui é o número de elétrons em falta ou excesso no corpo. N é o número de elétrons em falta ou excesso no corpo. E o E vai ser a carga fundamental do elétron. Ou seja, quando a gente diz que a carga do corpo é quantizada, é porque a carga do corpo é sempre um múltiplo inteiro, esse N é um múltiplo inteiro, da quantidade de elétrons. Um corpo pode ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, 6 elétrons, mas o corpo não pode ter 1,5 elétrons. Ou seja, um corpo não pode ter 2,5 elétrons, certo? Porque o número de elétrons tem que ser um número inteiro da quantidade de elétrons. Não existe um elétron pela metade, certo? Então, esse Qzinho vai medir a quantidade de carga elétrica no corpo, Q igual a N vezes E. Tranquilo? Em um próximo slide eu vou fazer algumas questões e vou fazer uma questão com isso também. Se bem que vocês têm no caderno de vocês algumas questões onde resolvemos questões semelhantes com esse raciocínio aí. É bem simples. Lembrando, vamos adiante. Depois disso aí, a gente viu a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela vai medir a força de interação entre cargas elétricas pontuais. Ou seja, definindo a lei de Coulomb aqui, com esse textinho que a gente tem, a intensidade de força, da força com que duas cargas pontuais, ou seja, duas cargas que o tamanho dela é desprezível, por isso que a gente chama cargas pontuais. Duas cargas pontuais se atraem ou se repelem, é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, o Coulomb, quando fez essa experiência, usou essa balança de torção, isso é chamado balança de torção, e nessa balança ele tinha duas cargas aqui, ó, e ele media a força, ou seja, quando aproximava uma carga da outra, a balança tendia a girar aqui, e com isso ele media a força para determinada distância que ele colocava a carga de prova. Com isso ele fez um gráfico. Aquele gráfico que a gente faz em sala de aula, da força em função da distância entre as cargas.
E esse gráfico vai dar uma coisa assim. Lembrando, esse gráfico ele é inversamente proporcional à distância. Então, a força vai ser inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor vai ser o valor da força. Aumenta a distância, diminui a força. Diminui a distância, aumenta a força. Certo? Então, esse gráfico ele é um gráfico inversamente proporcional. Força inversamente proporcional à distância. Aí depois a gente foi para campo elétrico. Após estudar a lei de Coulomb, chegou ao campo elétrico e o que seria o vetor campo elétrico. A gente calcula o vetor campo elétrico dividindo a força pela carga de prova. Esse Q pequeno aqui que a gente tem seria que a gente chama de carga de prova ou teste, certo? Q pequeno é a carga de prova ou teste. Lembrando, a carga sempre é em módulo, porque o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, não pode ter valores negativos dele, certo? Às vezes as grandezas vetoriais, quando você coloca o sinal, está dizendo só o sentido, se ela está se deslocando para a direita ou para a esquerda, o sentido, e não o valor dela. Grandeza vetorial não vai ter um valor negativo para ela, não. O valor está dizendo só a orientação. Então, o que é que tem de interessante nisso aqui? Quando a carga é positiva, o campo e a força têm mesma direção. Se a carga for negativa, campo e força têm direções opostas. Em algumas questões, além de pedir o valor, ou que seria a intensidade do campo, quando você calcula o valor do campo elétrico, você está medindo a intensidade do campo, você também pode precisar saber a orientação. Então, é importante saber que a carga positiva, quando a carga é positiva, a carga de prova positiva, o campo e a força vão ter a mesma direção. Se a carga for negativa, campo e força têm direções opostas. Essa formulazinha aqui é quando a gente quer calcular o campo elétrico em caso que está se dando uma carga de prova. Quando você quer calcular o campo elétrico produzido por uma carga, ou seja, para uma carga geradora, aí você vai ter essa fórmula aqui diferenciada, certo? Porque essa fórmula está me dizendo que o campo elétrico está sendo calculado, ou seja, ela está gerando um campo elétrico ao redor dela. Então, uma carga, e essa carga está gerando um campo ao redor dela. Essa carga está gerando um campo ao redor dela. Como naquelas experiências que a gente fez dos geradores de Van de Graaff, e também a lâmpada de plasma gera um campo nas proximidades, certo? Coisa interessante aqui. Quando a carga é positiva, o campo é um campo de afastamento. Então aqui a gente vai ter campo de afastamento porque a carga é positiva. O vetor campo elétrico aqui, ele vai estar saindo da carga, certo? A direção dele saía de sair da carga. Ou seja, carga positiva gera campo de afastamento. A carga negativa vai gerar campo de aproximação. Então, essa carga aqui, a da B, é uma carga negativa. Os vetores vão estar entrando nela, porque ela gera um campo de aproximação. E a forma de você calcular a intensidade desse campo é usando essa fórmula simplesinha aqui. Ficou mais simples do que a lei de Coulomb, porque ela, na verdade, não usa duas cargas, usa uma carga só, porque o campo é gerado por uma carga. Então, o campo depende apenas da carga geradora. Não vai depender de outros fatores, não. Da carga geradora e da distância entre a carga e um ponto qualquer. Então, aqui eu estou com a carga Q, e essa carga está a uma certa distância de um ponto aí, de um ponto P, essa distância aqui seria a distância D. Então, a distância entre a carga e o ponto a distância vai ser colocada aqui. Lembrando, a distância sempre em metros. E você calcula o valor do campo elétrico. O valor do campo elétrico vai ser a unidade dele em newtons por coulomb. Newtons por
calculo a unidade do vetor campo elétrico, certo? Vê só, um outro exemplo aqui. Quando você tiver duas cargas e quiser saber a intensidade do vetor campo elétrico, lógico, você vai calcular o campo para a carga 1, nesse caso aqui que a gente está vendo, campo da carga 1 é 1, usando aquela fórmula, aí o E1 vai ser quem? Vai ser KQ1 sobre D ao quadrado. Vai pegar a fórmula do E2, E2 igual, aí você colocaria K, Q2 sobre D ao quadrado. Lembrando, as distâncias é sempre da carga ao ponto. Então, a distância para o E1 vai ser da carga 1 ao ponto P. A distância do E2 vai ser da carga 2 ao ponto P, certo? Carga 2 ao ponto P. Calcula isso aí. Só que observe na figura, caso você tenha um ângulo reto aqui, um ângulo reto, deixa eu colocar aqui, entre o vetor resultante daqui, entre os dois vetores resultantes, os dois vetores do E1 e do E2, na verdade não é o resultante, entre os vetores E1 e E2, você tem um ângulo 90 graus, você vai usar aquela relação de Pitágoras. O resultante seria raiz quadrada de E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, certo? Caso você tenha um ângulo reto entre o E1 e o E2. Se não for um ângulo reto, aí você vai ter que usar a lei dos cossenos. Se o ângulo for diferente de 90 graus, você vai usar a lei dos cossenos. Ou seja, vai pegar E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado e vai ter que somar com 2 cosseno de E1 e E2. Certo? 2 cosseno de E1 e E2 vezes o ângulo entre eles aí. Tranquilo? Ou seja, usa a lei dos cossenos. Então, está entendida essa parte. Caso forme vetores, vai ter uma coisa resultante. Você vai ter que calcular vetor resultante. Essa parte de linhas de força. Pessoal, linhas de força é uma parte que está um pouquinho à frente. E para a gente poder entrar em campo elétrico uniforme, precisa conhecer esse conceito. Linhas de força, não necessariamente a gente usa cálculos para isso não, mas é importante o entendimento do que seriam essas linhas de força. As linhas de força vão representar o vetor campo elétrico. Então, como a carga positiva, as linhas de força estão saindo, como eu disse, carga positiva, campo de afastamento, então as linhas vão estar saindo da carga positiva e entrando na negativa, certo? Aí você vai ter esse desenho aqui das linhas de força entre as duas cargas. Caso elas tenham sinais iguais, então aqui esse outro desenho, as cargas são iguais, então vai haver repulsão aqui, como vai haver repulsão, essas linhas nunca vão se tocar, certo? Essas linhas nunca se tocam. Tranquilo? É o que seria o campo elétrico uniforme. Em outro vídeo eu vou falar do campo elétrico uniforme, aí a gente vai ver que é importante conhecer essas linhas, porque quando essas linhas forem igualmente espaçadas, ou seja, as linhas são igualmente espaçadas, o campo elétrico é dito campo elétrico uniforme, certo? O vetor campo elétrico vai ser campo elétrico uniforme, então você vai ter outras fórmulas aí para a gente usar e poder relacionar também, vai ser bom porque a gente vai poder relacionar com as grandezas da mecânica. Então, em várias questões de campo elétrico uniforme, você vai ter cargas sendo aceleradas e usando vai poder usar aquelas grandezas, a coisa da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, porque quando a gente calcula a força elétrica, a gente pode depois estar igualando essa força elétrica à força
newtoniana, certo? A força resultante num corpo. Tranquilo? Para finalizar, vou falar à frente da blindagem eletrostática. O que seria essa blindagem eletrostática? O Faraday, ele percebeu que quando você tiver, isso quem descobriu foi o Faraday, quando você tiver condutores, se você tiver um condutor metálico de qualquer formato, as cargas elétricas têm uma tendência a se concentrar nas superfícies. E internamente o campo elétrico seria nulo. Então, o que você vai ter dentro de um condutor metálico vai acontecer que lá internamente o campo elétrico interno é nulo. Esse é o princípio das blindagens eletrostáticas. Então, o Faraday, com essa experiência aqui, que a gente vê, chamada a gaiola de Faraday, ele entra dentro da gaiola e vem um raio acima, mas o raio não afeta ele, porque, na verdade, internamente o campo elétrico é nulo. Então, dentro, ele não vai ser afetado. Isso acontece em vários sistemas usados na eletrônica também, certo? Até hoje se usa esse princípio que foi descoberto pelo Faraday, de usar blindagens eletrostáticas. Um deles é para não haver interferências. Então, eu já usei muito cabos elétricos coaxiais, então para instrumentos musicais, por exemplo, e esses cabos eles são blindados, ou seja, tem o cabo, aqui dá uma olhadinha nesse cabinho aqui que eu coloquei, aqui tem um fio de cobre dentro, e esse fio de cobre, para não sofrer interferências, é rodeado por uma malha. Então aqui ó, você pode ler que tem uma tela de alumínio rodeando, tem a capa de alumínio para poder deixar não haver interferência. Então, esse fio seria um fio blindado, não haveria interferência. Tudo com esse princípio de blindagem eletrostática. Existem outros casos de blindagem eletrostática, vocês podem encontrar em pesquisas também na internet. São bem feitos, são coisas bem produzidas e é muito usado na eletrônica. Então, foi um princípio de Faraday, mas é usado em vários equipamentos eletrônicos, até para você não ter danificar equipamentos, são feitos blindagens também, computadores, são feitos blindagens para evitar que o equipamento seja danificado também. Beleza? Então vou ficar nessa aula até aqui, essa pequena revisão, certo? E na próxima eu vou fazer alguns exemplos numéricos e a gente depois começa um assunto novo, uma parte nova de assunto. Obrigado aí, até a próxima, se cuidem e fiquem com Deus, beleza? Tchau!